A paz do Senhor a todos que me ouvem. Hoje, mais uma reflexão de fé. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Esse versículo, que está em Mateus, capítulo 5, versículo 13, é facilmente compreendido quando pensamos em comida. Sim, comida! Você consegue imaginar um delicioso churrasco se a carne estiver sem sal? E aquela macarronada de domingo? Daria para apreciar se a massa estivesse insossa? Daí já dá para imaginar o valor, a função preciosa do sal. Jesus foi bem claro ao afirmar que, como cristãos, somos sal, ou seja, temos a função do sal enquanto estamos aqui na terra. Temos que temperar com sal o lugar por onde passamos e as pessoas com que convivemos e conversamos diariamente. Porque o Evangelho nos transformou. O amor de Deus foi derramado em nossos corações e somos novas criaturas. Se não agirmos como sal, seremos inúteis. Sabe a carne do churrasco? Sem sal fica difícil, né? O sal não pode ser escondido. O sal não pode sequer ser economizado. Deve ser usado sempre na medida certa. Caso contrário, sequer será notado e de nada servirá. Estamos vivendo dias em que a Terra está sofrendo muito, as pessoas estão desiludidas e não podemos deixar de agir como o sal que somos. Precisamos mostrar que temos um tempero diferente, que temos o sal em nós, que temos oração, intercessão para as pessoas que estão doentes, aflitas, oprimidas. Temos uma palavra de conforto, consolo para os que estão lutados. E mais do que tudo, temos a palavra de salvação, temos as boas novas para anunciar essa mensagem que salva, liberta, cura, transforma vidas. Não podemos nos esconder, somos sal e temos que ser notados como tempero da terra. Estamos rodeados de pessoas precisando de libertação, pois o mundo jaz no maligno, como diz a Bíblia. E Jesus mesmo disse que o Pai não nos tiraria do mundo. Por quê? Justamente porque precisamos temperar esse mundo, temos que fazer a diferença, exercendo influência sobre as pessoas. Olha o exemplo de José. Ele com certeza foi um homem que demonstrava que era sal, por onde ele passava. Como escravo de Potifar, vendido injustamente pelos seus irmãos, não deixou a decepção, a tristeza, a raiva o dominarem. Ele foi um servo de destaque, que deu bom exemplo, não negou a Deus, nem pecou contra o Senhor. O sal de José não se tornou insípido, mesmo sendo enviado para a prisão, também injustamente. E a vida dele foi útil na casa de Potifar, foi uma bênção também na prisão, também foi útil ali. E mais para frente, quando ele saiu da prisão, foi uma bênção, foi muito útil para todo o Egito e para todos da região que precisavam de comida, porque ele foi sal por onde ele passava. O sal também é utilizado para outras coisas, por exemplo, para preservar os alimentos. O sal é utilizado para que os alimentos não se estraguem. Na época, por exemplo, em que não havia refrigeração, o sal era utilizado para conservar principalmente as carnes. O sal era tão importante que foi usado até como moeda. Pagava-se o dia do trabalhador com sal. Daí, inclusive, o termo salário. Por isso, quando Jesus disse que somos o sal da terra, ele demonstrou a importância da igreja na terra, essa importância de temperar, de salgar, de fazer a diferença, de exercer influência, de demonstrar caráter, amor, por onde nós andarmos. É uma grande influência do cristão e da igreja no mundo. Sem a igreja que ora, que prega, que está junto com o Espírito Santo, essa terra não vai resistir. Quando pensamos na função do sal nos alimentos, também nos vem o contrário. Quando salgamos a comida ou comemos alguma comida salgada, não dá. Já salgou o feijão? Fica difícil de comer. Se o sal for utilizado em exagero, também será incômodo e muito desagradável.
Assim como o churrasco é ruim sem sal, o contrário também não dá. Com muito sal fica difícil de engolir. Nos dois casos haverá reclamações. Isso também nos traz uma lição. Eu e você, como igreja, temos que saber usar o nosso sal na medida certa, com equilíbrio, com temperança, e ser uma bênção para os que estão em nossa volta, com orações, palavras e muito testemunho, de forma a agradar os que nos veem. A Bíblia mesmo nos ensina que a nossa palavra deve ser agradável e temperada com sal, e tendo sal em nós mesmos, ter paz uns com os outros. O fato de ter sal, de ter o caráter transformado por Jesus, é que nos fará ter paz uns com os outros, não sermos inconvenientes, não exagerarmos em nossas ações, seja qual for o tipo de ação, não sermos exagerados, porque temos sal. Lembrar que sal em exagero incomoda, é desagradável, é inconveniente e ninguém quer uma comida salgada. Então não sejamos o contrário também. Algo insípido, uma comida insípida não dá para comer, mas uma comida salgada também é difícil de engolir. Então lembremos com a lição do sal, que igualmente que devemos ter equilíbrio, tendo sal em nós mesmos, ter paz. O equilíbrio nos dará paz uns com os outros, nossos irmãos e com os outros que estão à nossa volta, demonstrando sempre que nosso tempero é agradável, que nossas palavras são agradáveis e nós estamos para exercer influência boa, estamos para falar de Jesus, para pregar as boas novas e anunciar o Evangelho. Em nome de Jesus, amém.